Renovei o meu visto para os Estados Unidos e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de renovar e também de tirar esse visto que é tão importante que muita gente quer. Mas antes disso, roda a vinheta. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo, youtuber, videomaker e nesse canal eu falo para vocês sobre as minhas viagens, dou dicas, falo sobre cartão Black, milhas, sala VIP, tá tudo aí, todas as minhas viagens com preço, com quanto que eu paguei e tudo mais. Espero que vocês gostem, confiram o canal que tá muito legal. No começo desse ano, eu e a minha irmã tivemos que renovar o nosso visto para os Estados Unidos, que a gente já tinha um. A gente foi para os Estados Unidos em 2008 e em 2012. A gente foi para Orlando e consequentemente para Disney. A gente foi para Nova York e a gente também foi para Miami. E foi uma viagem super legal. Olha o tanto que eu tô ouvindo essas fotos, que saudade, hein? E aí, para renovar o nosso visto, a gente teve que escolher alguma cidade para fazer a entrega dos documentos. E a gente optou por Brasília, que é uma cidade mais próxima aqui da gente, que é de Uberlândia, Minas Gerais. E essa parte aqui do vídeo vai para minha irmã e pro meu pai. A gente poderia até ter pagado um despachante para fazer essa entrega de documento pra gente, mas a gente quis ir pessoalmente. Acabamos fazendo uma viagem muito legal entre os três, então muito obrigado a vocês dois. Para você tirar o visto dos Estados Unidos, muitas vezes você vai precisar comprovar que você tem um motivo para ir e também tem um motivo para voltar para o seu país de origem, que no nosso caso aqui é o Brasil. Isso porque eles negam o visto para muitas pessoas que eles consideram que enquadrem em algum fator que eles consideram como risco. E o que são esses fatores que eles consideram como risco? Por exemplo, você ter um parente que mora lá nos Estados Unidos é considerado algo risco, porque se você já tem um parente que mora lá, você pode muito bem já ter uma casa pra morar. Já nem sei mais se a câmera tá reta ou não, o meu cachorro bateu nela de novo. Pois bem, como eu tava falando, se você tem alguém que mora lá, eles podem considerar que você já tem moradia, que é muito mais fácil de você ficar ilegalmente lá. Se você não conseguir comprovar que você tem renda pra fazer uma viagem pros Estados Unidos, eu tô de olho no meu cachorro aqui, isso pode ser negativo também. Se você ainda não tiver a passagem comprada, comprovando que você já tem a passagem de ida e a de volta pro Brasil, ou então um motivo pra sua viagem, que aí pode ser turismo, mas aí você tem que comprovar, se eu tô indo pra ir tal e tal lugar, eu vou ficar tanto e tanto dia, eu tenho tanto e tanto de dinheiro que vai conseguir me sustentar durante esse período e logo eu volto. E outra coisa também que aí eu até me encaixo na questão de trabalho autônomo, principalmente trabalhos que você conseguir fazer remotamente. Então como eu sou fotógrafo, eu não consigo fazer meu trabalho remotamente, mas ele é um trabalho autônomo, né? Então eu não tenho carteira assinada, eu tenho um MEI, né, que é o meu CNPJ, mas assim, eu poderia exercer minha profissão em outro país. Então isso também pode ser visto como negativo. Isso significa que todos os fotógrafos vão ser negados? Não significa. Mas significa que você vai ter que comprovar e vai ter que provavelmente fazer uma entrevista para comprovar que você só está indo nos Estados Unidos a turismo e vai voltar. E aí a quantidade máxima de documentos que você conseguir comprovar, mostrando que você tem raízes no seu país e que você quer ir lá rapidinho só para fazer uma viagem e vai voltar para o seu país, melhor. E aí pode ser contrato profissional. No meu caso, vamos supor, se eu fosse viajar em julho e em agosto eu fosse fotografar um casamento aqui no Brasil, eu poderia levar uma cópia do contrato, comprovando aqui, ó, eu tô indo viajar em julho, mas em agosto eu já tenho um casamento que eu vou fotografar, então eu não vou ficar lá, eu vou voltar. Olha aqui, ó, eu tenho esse compromisso aqui em agosto, entendem? Então assim, o máximo de informação, se for solicitado, que você puder mostrar que você tem interesse sim de ir lá só para ficar rapidinho e voltar, melhor. Tanto para tirar quanto para renovar o visto dos Estados Unidos, você precisa preencher o formulário DS-160, que é um formulário relativamente grande. Ele tá todo em inglês, então se você não souber inglês, você pode contratar alguém para fazer para você. Inclusive eu faço esse tipo de serviço, viu? Meu e-mail ele tá sempre na descrição aqui dos vídeos, pode mandar mensagem aí também, Instagram, que vocês quiserem aí, eu ajudo, viu? E ele custa $160. E é muito importante que vocês saibam que esses $160 não são garantia que você vai conseguir seu visto. Você vai pagar para você ter a chance de conseguir seu visto, mas se você for reprovado, eles não devolvem seu dinheiro. Você pagou $160 e é isso. Em março de 2022, o que eu paguei em reais foi R$896, então uma conversão é de R$5,60 e eles já te mandam o boleto em reais, então você não precisa preocupar com pagar em dólar e pagar IOF, eles vão te mandar um boleto em real, você paga na sua conta brasileira e fica tudo certo. Nesse formulário você vai precisar preencher dados pessoais, depois você vai precisar colocar suas redes sociais. E isso aqui é muito importante. Tomem muito cuidado com o que vocês compartilham, curtem, escrevem em suas redes sociais, viu? Porque se vocês escreverem coisas insultando qualquer pessoa famosa dos Estados Unidos, incitando ódio, qualquer tipo de coisa, seu visto pode ser negado, porque eles vão ficar de olho nisso. Então tomem muito cuidado e lembrem-se que a internet não é terra de ninguém. Você não pode falar o que você pensa, que você
você não vai ter consequências, tá? Você vai ter que colocar os dados do passaporte, você vai ter que colocar o tipo de visto que você está solicitando, eu vou falar um pouco disso mais daqui a pouco. Se você já tem viagem marcada, em qual hotel você pretende ficar, você tem que colocar os dados do hotel, telefone, endereço, cidade, tudo isso tem que colocar. Qual é o tempo de permanência que você vai ficar no país? E lembrem-se de colocar tudo corretamente, porque isso também pode ser perguntado quando você for entrar no país. Lá você também vai fazer uma mini entrevista com os agentes do aeroporto e lá você vai ter que falar informações que batam com o que você colocou no seu visto. Você vai ter que colocar onde você trabalha e também onde você trabalhou, com telefone, endereço, nome de contato de chefe, se eles quiserem perguntar, quais eram as suas funções, tudo isso você vai ter que falar, quais países você já foi, quais línguas você sabe falar. E no final você vai ter uma área de antecedentes e segurança que eu considero a famosa área do não, porque se você responder sim para alguma dessas perguntas, você não devia nem estar solto, porque são perguntas tipo assim, se você já participou se você já uma pessoa, enfim, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui ou se esse vídeo vai ser censurado. Então, enfim, são perguntas que a sua resposta tem que ser não. E eu espero que realmente seja não. O visto para turista é o visto B, e mais especificamente B1 e B2. Esse é um visto temporário, né, para quem procura fazer lazer ou negócios nos Estados Unidos e é para turistas. Então é um visto que te permite ficar até 3 meses no país, só que se você ficar mais que isso, você vai estar ilegal. Depois que você fizer tudo isso, você vai ter que pagar a taxa de $160 e como eu te falei, essa taxa não te garante nada. Você pode sim pagar ela e ser negado. Então eu te recomendo que você faça todo esse processo com antecedência da sua viagem, que aí se você for negado e se for do seu interesse, você pode fazer a solicitação novamente e tentar pela segunda vez. Sempre lembrando que cada vez que você tentar são mais $160. Mas beleza, nós fomos lá para Brasília, fomos de carro, fica mais ou menos às 5 horas aqui da cidade que a gente mora. Nós tivemos que marcar uma data para fazer a entrega desses documentos, data e horário. Chegamos lá no horário certo. Eles colocam uma fila certinho, falando assim, ó, quem é do horário das 2 pode vir pra fila agora. Você vai passar por uma área lá de raio-x, de revista, e aí você vai e entrega seus documentos. É tudo muito rápido e muito organizado. Depois eu paguei também uma taxa de R$60, que é para eles fazerem o envio do seu passaporte por correio. Que aí eles vão fazer um envio ou do passaporte com visto, ou então, se você tiver que fazer uma entrevista, eles vão te devolver o passaporte antes da sua entrevista para você fazer a entrevista com o passaporte em mãos. E vale muito a pena. Ou você paga esses R$60, ou você pode buscar pessoalmente seu passaporte. Como nós não somos de Brasília, nós optamos por pagar R$60, porque ir lá mais uma vez só para buscar o passaporte ficaria mais caro ainda. E a gente achou que não teria que voltar em Brasília. E realmente, minha irmã não teve não, o visto dela foi aprovado de uma vez. Mas eu recebi uma carta me informando que o meu visto, ele ainda não estava negado, porém que eu precisava fazer uma entrevista, porque eles tinham algumas perguntas para me fazer. E por que eu acho que a minha irmã de primeira foi aceita e eu não? Muito provavelmente porque o meu trabalho é autônomo, porque eu sou fotógrafo. Então, por conta disso, eu imagino eles quiseram conversar comigo. Mas beleza, eu tive que marcar então uma entrevista para fazer presencial lá em Brasília. Eu tive que ir lá de novo, dessa vez eu fui sozinho, fui de ônibus mesmo. E aí, quando eu cheguei lá em Brasília, eu fui no meu horário que eu tinha marcado, que se eu não me engano era 8 da manhã. Cheguei lá e a fila estava um pouco grandinha, porque tem muita gente que faz essa entrevista, né? Mas você não pode entrar com mochila. Por sorte, no local que eu fui, que foi em Brasília, eles têm um porta-objetos, não é do próprio consulado americano, é de uma pessoa, de um terceiro que estava lá. Eles cobram R$30 para manter sua mochila enquanto você vai fazer a sua entrevista. E você não pode entrar com nada, nada, nada. Eu tive que deixar celular, tive que deixar carteira. A única coisa que eu entrei foi com uma pastinha onde eu tinha documentos, que nem eu falei para vocês, documentos comprovando renda, comprovando que eu não tinha interesse de morar nos Estados Unidos, que eu tinha contratos para cumprir aqui dos meus trabalhos, meu passaporte, coisas assim. Uma pastinha só. Nem meu celular, nem minha carteira eu não pude entrar. Lembrando que eu também forneço consultoria do que você pode e deve levar de documento. Então, se você quiser, meu e-mail tá aqui na descrição. Essa entrevista, ela pode ser tanto em português quanto em inglês. Então, você tem que ir preparado. Eu fui preparado, eu me considero fluente em inglês, eu já dei aula, eu sou formado em inglês, meu primeiro emprego por 2 anos foi de professor de inglês. Então, pra mim, assim, eu tava preparado para os dois. O agente que me atendeu, ele era americano, dava pra ver pelo sotaque dele, só que a minha entrevista foi em português. Em Brasília, tinham vários guichês com o pessoal fazendo essas entrevistas. Então, tinham mais ou menos 5 pessoas assim fazendo entrevista e tinham várias filas. Então, você conseguia ouvir a entrevista de outras pessoas. E eu tava lá, eu tava esperando na fila, eu já era o próximo, mas eu conseguia ouvir a entrevista do rapaz que tava na minha frente, né? Porque é um microfone bem alto lá e eu ouvi tudo. E o rapaz tava falando, ele morava com os pais, ele era vereador de uma cidade pequena no Goiás lá, ele tinha uma empresa de materiais agrícolas e assim, eu considerei ele um candidato ok de ser aceito, porque ele tinha uma empresa que ele trabalhava aqui, era vereador, então teria que cumprir prazos aqui, e enfim, só que ele nunca tinha viajado para fora.
E aí ele foi negado. Na minha frente ele foi negado, eu pensei, ai meu Deus, e agora? E eu já tava de olho, porque o agente que tava fazendo as entrevistas, ele tinha um cubículo que ele tava, né? E aí já tinha do lado direito, assim, alguns papéis. E aí, como ele fez isso pro cara que foi negado, ele foi, pegou um papel aqui que tava na esquerda dele, desculpa, né? Na esquerda dele, pegou o papel, entregou pro rapaz e falou assim, ó, você foi negado, os motivos estão aqui, 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 você pode tentar de novo depois. E aí, eu já fiquei veiaco quando começou a minha entrevista. Se o rapaz fizesse isso aqui pra pegar um papel, eu já ia começar a chorar lá. E é importante citar que eles podem negar o seu visto por qualquer motivo e até por motivos que eles não têm tanta certeza. Eles preferem negar do que aceitar e depois ter que conviver, às vezes, com um imigrante ou com uma pessoa, enfim. A entrevista foi até ok, eu falei com o que eu trabalhava, falei que eu morava com a minha mãe, que eu já tinha ido para os Estados Unidos 2 vezes e tinha voltado e que agora eu queria viajar com a minha família, citei a data que eu queria ir. Então que o rapaz que estava fazendo a entrevista comigo começou a folhear o meu passaporte e nessa hora eu já sabia o que eu queria falar. Eu queria que ele chegasse na página que mostrava o meu visto holandês. E pra quem não sabe, eu morei na Holanda por 1 ano. Eu ganhei uma bolsa de estudos e eu morei na Holanda por 1 ano. E pra eu conseguir morar 1 ano lá, eu tive que tirar um visto de morador temporário. Eu não podia ficar com visto de turista, porque lá na Europa o visto de turista também é de 3 meses. Então eu tive que pegar um visto de morador pra poder ficar 1 ano. E eles colam uma página no seu passaporte. E quando ele chegou nessa página, ele começou a ler assim, e aí eu fui e falei pra ele, eu falei, olha, eu morei 1 ano na Holanda, porque eu ganhei uma bolsa assim de estudos, fiz uma segunda faculdade lá e blá blá blá. Na minha opinião, isso aí contou como ponto positivo pra mim, porque eu tava falando pra ele que eu tinha morado 1 ano fora e quando acabou esse 1 ano eu tinha voltado pro Brasil. Então eu não tinha ficado legalmente lá no país que eu fui. Eu tinha ido lá, feito o que eu tinha que fazer e tinha voltado. E aí quando ele viu isso, ele me aceitou. Meu visto foi aceito na hora porque ele entendeu que sim, provava que eu não iria ficar ilegalmente no país dele, que eu já tinha tido uma experiência fora, poderia ter ficado na Holanda e não fiquei. Então que eu tinha raiz no Brasil e eu gostava do Brasil e tudo mais. E essa foi a história do dia que eu renovei o meu visto dos Estados Unidos. Foi uma aventura, não foi fácil, mas assim, novamente eu repito, se você tiver com qualquer dúvida do processo, sobre o preenchimento, se você não souber falar inglês, quiser uma consultoria, fala comigo porque eu forneço esse trabalho também, viu? É incerto, você pode pagar a taxa, pode ser que você seja negado, infelizmente isso pode acontecer e acontece até bastante, mas a única forma de você conseguir esse visto é tentando. Se você for munido de informações e tiver que fazer uma entrevista e você tiver todos os argumentos, eu creio que você está muito bem cotado para ser aceito. Novamente eu peço que vocês façam isso com segurança e que vocês façam também com antecedência. Se você for viajar em julho, já começa a olhar isso em fevereiro, março, enfim, para você estar com tudo em dia e se você tiver que fazer de novo a solicitação, você possa fazer novamente. Claro, assim, infelizmente se prepare para pagar essa taxa e talvez até mais de uma vez. Sabe que se você quer ir para os Estados Unidos, mas você não tem ainda o visto, talvez seja importante separar essa graninha caso você seja negado pela primeira vez, porque pode acontecer. E é isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem postar aqui, se vocês quiserem ajuda aí nesse serviço, podem me chamar por e-mail, podem me chamar no Instagram, onde vocês preferirem. E é isso, eu acho que são todas essas informações que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem aqui, se inscrevam se esse vídeo te ajudou de alguma forma e eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço a todos e tchau!